toda paraxá, toda porção da Torá, né, ela nos dá aí um leque muito grande, né, de conhecimento e de oportunidades para que nós possamos aí tirar ricos princípios, ricos ensinamentos. E é muito difícil, eu creio que seja muito difícil, num único culto, num único dia, explorar tudo aquilo que cada porção da Torá ela tem para nos trazer, tem para nos ensinar, né? Então, eu vou trazer o contexto histórico dessa paraxá, né? Os fatos que aconteceram aqui, e vou me ater a algumas questões aqui que para mim foram bastante interessantes, e eu espero aí que possa também estar abençoando vocês. Amém? Então, gente, essa paraxá, ela fala sobre gerações, das gerações de Isaac, né? Fala a partir do momento em que ele busca o Senhor, ora ao Senhor, para que o Senhor pudesse ouvir as suas orações e abençoá-lo com uma descendência. Porque, semelhantemente a Abraão, o seu pai, Isaac também escolheu uma esposa que era estéril, não podia ter filhos. Então, ele se encontrou na mesma condição que Abraão, né? Havia uma promessa de Deus sobre a vida dele, mas essa promessa encontra um obstáculo na própria esposa de Isaac. Mas ele orou, ele perseverou e o Senhor abençoou ele. E Isaac teve 2 filhos, né? Esaú e Jacó. Não são gêmeos, mas nasceram juntos, né? Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu ali grudado no calcanhar dele, né? Ou seja, saiu tudo junto assim, né? E da mesma forma como Abraão, quando chegou em Canaã, ele teve que se retirar para o Egito, né? Isaac também teve que passar um período fora. Só que Deus ordenou que ele não descesse ao Egito e fosse para Gerar, aonde Abimeleque era o rei dos filisteus. Os filisteus é aquele mesmo povo lá que posteriormente lá se levantaria contra Israel, e o Davi, né, rei Davi, que naquele momento ainda não era rei, enfrentaria o gigante Golias, né? E ali seria bem sucedido e venceria os filisteus posteriormente. Então, Isaac vai para aquela região, né? E ali ele começa a prosperar, ali ele começa a enriquecer. Ou seja, ele obedece à ordem de Deus de ir para a região onde Deus o ordenou, e ali ele começa a prosperar e a enriquecer. E isso já causa inveja nos filisteus. Os filisteus já se enciumaram daquela situação, né? Como que pode? Esse homem chega aqui e começa a trabalhar, e em pouco tempo aí ele já está prosperando, já está enriquecendo, já está se engrandecendo, né? E aí o rei Abimeleque pede para Isaac se afastar, né, para ele não permanecer naquela terra, e ele vai para o vale de Gerar. E ali ele procura os poços que o seu pai Abraão havia cavado, mas que foram tampados pelos filisteus após Abraão morrer, né? E ali ele vai para cavar esses poços, e quando encontra água, né, os seus servos encontram água, os pastores de Gerar reivindicam aquele poço. Ele fala, não, isso daí é nosso. E Isaac, não querendo uma situação de contenda, ele cede o poço para aqueles homens. E aí isso continua, se repete algumas vezes, até que num determinado momento ele encontra, né, ele procura fazer, né, cavar os seus próprios poços, e ele encontra 2 poços com água, e que não foram reivindicados por estes homens. E aí ele deu o nome desses poços, né? Um se chama Reobote, que significa, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. E o outro é Seba, que deu origem à cidade de Berseba.
Então ali ele permaneceu, e nesse meio tempo, né, o rei Abimeleque foi até ele, e percebendo que o Senhor realmente era na vida daquele homem, ele foi ali para fazer uma aliança, né, para entrar num acordo com ele. Falou, nós não te faremos mal, né, como nós não te fizemos nenhum mal, também não venha fazer nenhum mal a nós. E ali, depois Isaac oferece um banquete ali para eles, né, e aí eles entram nesse acordo, né. Provavelmente ali o rei, ele receava, né, que Isaac prosperasse, engrandecesse e talvez quisesse tentar ali tomar aquelas terras dos filisteus, apesar de não ser essa a intenção de Isaac, né. Então, continuando, né, depois a história continua nos falando, fala sobre Esaú, né, e ele casa com duas mulheres, ele desposa duas mulheres, e esse casamento de Esaú, ele não trouxe alegria para Isaac e Rebeca, ou seja, não foi um casamento em que houve a bênção dos seus pais. Ele foi contra os princípios ali da família dele, né, e acabou desagradando o pai. E por seguinte, né, uma história já bastante conhecida por nós, Esaú vende o direito de primogenitura dele ao seu irmão Jacó, em troca de um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. E aí, posteriormente, Jacó assume o lugar de Esaú no momento de receber a bênção, né? Isaac já estava cego, já não enxergava, e aí ele usa ali, ele mais ou menos faz uma trama com a mãe dele, né? Lembrando que Isaac preferia Esaú como filho, mas a mãe de Isaac, ela preferia a Jacó. E aí ali ele faz ali uma, digamos assim, uma manipulação para tentar enganar Jacó e recebe a bênção da primogenitura, né? Aí depois Esaú chega e chega a ficar bravo, tudo, né? E pede para o pai também abençoar ele. Será que não restou nenhuma bênção para mim, né? E aí também Isaac acaba abençoando Esaú, né? E aí, depois disso, Esaú vai lá na terra onde se encontrava Ismael, né? Que era o primeiro filho de Abraão com a escrava Agar, e desposa a sua filha para si, né? E é onde se conclui essa paraxá. Então, esse é apenas um resumo que eu queria trazer para vocês, porque eu não vou abordar tudo isso que eu falei. Na verdade, nós vamos nos concentrar nos primeiros versículos, né, do início dessa paraxá. E a primeira coisa então eu quero começar a leitura aqui e explicar um pouco o sentido de gerações para vocês. Qual que é o sentido desta palavra nessa passagem em específico aqui, né? Então vamos abrir ali em Gênesis capítulo 25, né? Do versículo 19 ao 21. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, né, a palavra gerações, como vocês podem perceber, é Toldot, né, e é uma palavra que está no sentido de gerar, de dar uma descendência ou nascimento. Mas ela é um pouco mais profundo do que isso, porque ela envolve diversos fatos que ocorreram no passado, se perpetuaram no presente e tem um objetivo, tem um propósito no futuro. Quando nós falamos de gerações ligado a Isaac, não tem como nós não nos remetermos ao passado para se lembrar do pacto de Abraão, da aliança de Abraão
feita com o Senhor, né? Que o Senhor fez com Abraão. E ali o Eterno entrega 3 promessas a Abraão: a promessa de uma terra, a promessa de uma grande descendência e a promessa de que ele seria bênção para todas as famílias da terra, representando aí todas as nações da terra. Então, como nós já foi ministrado aqui anteriormente, Abraão, ele é o homem que Deus escolheu para dar início a uma nação que Deus estabeleceu como nação santa, como nação separada e comissionada com uma missão: a missão de ser luz para as outras nações. Isso é muito importante a gente ter em mente. Deus não escolheu Israel porque ele amou mais a Israel do que as outras nações do mundo, mas porque Deus amou as outras nações do mundo, foi que ele escolheu e estabeleceu Israel como o seu povo, porque este povo teria a missão de levar a mensagem, de apresentar este Deus vivo, este Deus único e verdadeiro para as outras nações, que naquele período já estavam aí perdidas no paganismo, na adoração a outros deuses, na idolatria e todo tipo de prevaricação. Então Israel tem essa missão, e essa é uma missão que se perpetua até os dias de hoje. Essa missão que foi dada a Israel lá no começo, ela continua sendo a mesma missão hoje. Só que hoje nós vemos essa missão de uma maneira diferente, porque hoje Israel continua cumprindo o papel de ser luz para as outras nações, só que hoje são os judeus messiânicos que estão a cargo dessa missão e toda a igreja de Cristo, a igreja gentílica, porque nós fomos enxertados, nós fomos aproximados da comunidade de Israel. Então hoje, a missão de ser luz para as nações, para aqueles que estão lá fora, perdidos no pecado, perdidos ali na idolatria, cegados pelo engano ali de Satanás, somos nós. É nossa responsabilidade. E eu acho que há um momento, né, que nós temos que aproveitar. A palavra fala que quando o Senhor estiver próximo a voltar, o amor no mundo se esfriará. O amor no mundo, ele vai, não vai se extinguir, mas ele vai ser uma coisa muito escassa e muito rara, né? A parte que eu quero mais chamar a atenção aqui para nós é aonde fala que e orou incessantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, a sua mulher, concebeu. A princípio parece ser uma palavra muito simples, né? Isaac foi lá, fez uma oração, Deus ouviu a sua oração e a sua esposa concebeu. Mas há uma curiosidade aqui. No versículo 19, 21, fala assim, e são as gerações de Isaac e Abraão. Abraão gerou a Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos. No versículo 26 do mesmo capítulo 25 de Gênesis, a palavra nos fala, e depois saiu seu irmão agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos, quando os gerou. Então presta atenção. Quanto tempo Isaac orou insistentemente para que Deus ouvisse a sua oração? 20 anos. A palavra fala que ele, aos 40 anos, começou a orar e perseverou por 20 anos. E não foi uma oraçãozinha qualquer. A palavra fala que ele orou insistentemente. Ele perseverou em oração. E isso serve como uma lição para nós. Deus, ele deseja responder às nossas orações, ele deseja cumprir as suas promessas na nossa vida. No livro de Números, a palavra nos fala, né, que Deus não é homem
para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas tendo dito, ele faz, e tendo prometido, ele cumpre. Então, só que para o cumprimento dessa promessa, nós precisamos orar. Isaac, ele tinha promessa. A mesma promessa que foi dada a Abraão foi dada a Isaac, de que ele teria uma descendência. Então Isaac tinha o quê? O fundamento para a sua fé. Ele não orou por algo aleatório. Ele não pediu algo para Deus que não fosse a vontade de Deus. Ele orou segundo a vontade de Deus, porque Deus já havia anunciado a sua vontade quando ele declarou a Abraão: de ti sairá uma grande descendência. Sendo que Isaac era o filho da promessa, Isaac teria que gerar filhos para que esta promessa de Deus desse continuidade. Então, mesmo ele tendo essa promessa, mesmo ele tendo ali o fundamento, ele continuou insistindo. E foram 20 anos orando. Foi algo que eu me impressionei na hora que eu vi aqui, né? Normalmente, se você olhar esse versículo, Isaac orou, né? Deus respondeu, amém. Parece que foi uma coisa muito simples, muito rápida, sem muito esforço, sem muito compromisso da parte de Isaac, né? Mas quando você percebe que foram 20 anos orando, 20 anos perseverando, né? Nós observamos essa característica de Isaac, uma característica de Abraão que foi transmitida ao seu filho. E Isaac também tinha o testemunho do seu próprio pai, que por 25 anos esperou Deus cumprir a promessa na vida dele. Então, Isaac ainda foi abençoado ali porque Deus tirou dele, né? Poupou 5 anos na vida dele, né? Abraão teve que orar 25, Isaac orou 20. Então, uma curiosidade, né? Deus, ele dá uma promessa para Abraão, ele dá a mesma promessa para Isaac, e logo, juntamente com essas promessas, surgem os obstáculos. Surgem situações que simplesmente gritam na frente deles, né? Isso que Deus prometeu não tem como se cumprir. A sua mulher não tem como conceber. Então, as circunstâncias, gente, é uma voz silenciosa das trevas tentando nos parar, tentando nos bloquear, tentando tirar o nosso ânimo. E nós não podemos nos deixar levar por essas questões. Então, duas questões importantes aqui, dois fatos importantes, né? Isaac, ele orou insistentemente, mas ele também teve fé, porque ele tinha um fundamento para a sua fé. E nós podemos orar insistentemente, nós podemos orar por 20, por 30, por 40 anos, mas se a nossa oração ela não tiver o ingrediente da fé, ela nunca vai ter uma resposta. E fé, gente, é um fundamento da palavra para aquilo que nós estamos orando. E claro, vai muito mais além disso, né? A fé é uma vida com Deus. É uma vida na presença de Deus. Não adianta você orar e querer desenvolver uma fé no sentido de crer extraordinária. Se a tua vida não estiver ajustada com a palavra, se a tua vida não estiver ajustada segundo os princípios de Deus, não adianta. Você só vai estar perdendo tempo. Então eu quero ler alguns versículos que não estão relacionados com os textos das Haftarás, da Brit Hadashah, mas para dar aí apenas uma fortalecida no que eu estou falando aqui, né? Vamos abrir ali em 1 Reis, capítulo 18, versículo 42 ao 44. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olha na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena, do tamanho da mão de um homem, está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Então aqui nós vemos um momento, né,
Esse episódio é citado no Novo Testamento, no livro de Tiago, capítulo 5, do versículo 16 ao 18, onde a palavra fala: confessais as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aí ele cita Elias. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então, nós vemos que Elias, ele não orou apenas uma vez. Ele orou e falou para o servo dele: ó, sobe ali e dá uma olhada, vê se você vê alguma coisa, vê se você vê uma nuvem, alguma mudança no clima aí, né? E o servo dele subiu e falou: não aconteceu nada. E Elias poderia muito bem, né, falar: Deus não ouviu minha oração, né? Para que eu vou perder o meu tempo aqui continuando essa oração? Mas Elias perseverou. E ele orou, e cada vez que ele orava, o servo dele subia para ver se havia acontecido alguma coisa. E ele continuava dizendo: ó, nada aconteceu. Mas na 7ª vez, o servo dele olhou e falou: ó, vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias falou para ele: vai lá e avisa Acabe para ele descer, que senão a chuva não vai deixar ele chegar no destino dele. E é muito curioso, né, como que a gente entende, né? O que esse servo viu, né? Nós, quando olhamos para o céu e vemos um avião, né? Ele parece uma coisinha desse tamanho, né? Pequenininho, assim, andando no céu. Então, para vocês terem uma noção, vocês botam a mão de vocês assim, que vocês vão ter mais ou menos uma noção do tamanho da nuvem que o servo de Elias viu naquele momento. Então, Elias também seguiu o mesmo princípio que Isaac seguiu. Ele orou. Ele perseverou e ele não permitiu que as más notícias, que a ausência de uma evidência enfraquecesse ele na fé. Agora, vamos ali no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao 8. Versículo 1 aqui. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Olha a razão pela qual Jesus traz essa parábola. E ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem se importava com os homens. E também havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a este juiz, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, o juiz se recusou a atender o pedido daquela viúva, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha continuar me importunando. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: ele fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então aqui Jesus ele nos remete a 2 questões importantes. A primeira, quando ele fala: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Será que nós temos buscado o Senhor insistentemente nas nossas orações? Será que nós temos nos colocado na presença dele dia e noite? Será que nós temos perseverado mesmo ante as adversidades, mesmo ante as más notícias, os obstáculos que se apresentam, as vozes silenciosas? Quando eu falo vozes silenciosas, né, é que aquela situação que se levanta na tua vida, é só você que ouve aquela voz. É só você que ouve ali, né, o diabo falando: ó, isso daí não tem mais jeito. Deus não vai ouvir a tua oração. Deus não vai cumprir a promessa dele. Você não merece. Você nem convertido é. O diabo ele usa de todo tipo de artimanha, acusação e mentira
para tentar nos dissuadir das nossas orações. Então, a primeira coisa, Jesus ele enfatiza a questão de se perseverar na oração. A segunda questão é como ele encerra esta parábola. Ele fala, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então, mais uma vez, remetendo a essa questão, gente. A oração, ela precisa ser somada à fé. Ela precisa encontrar um fundamento. Nós não podemos orar de qualquer maneira, orar de forma aleatória. Nós temos que apresentar todas as nossas causas diante do Eterno com fundamento na palavra dele. Se você estiver orando por algo que não está dentro da palavra ou que afronta algum princípio ou algum mandamento da palavra de Deus, você pode ter certeza que Deus não responderá a sua oração. Mas aquilo que você pede, aquilo que você busca e que tem o fundamento na palavra, a própria palavra em Hebreus 11, né, numa tradução fala que a fé é o firme fundamento. Então ela precisa estar estabelecida sobre um firme fundamento. E que fundamento é esse? É a palavra de Deus. Então é a única maneira de nós estarmos alcançando algo da parte de Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 36, aqui o Eterno nos fala, o autor, né, de Hebreus aqui fala, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então, mais uma palavra aí que nos ensina e nos adverte quanto à perseverança, quanto à insistência, né? Não existe, na presença de Deus não existe, gente, uma vida fácil. A presença de Deus é vida, como eu falo, é vida de guerreiro. Você tem que orar, você tem que perseverar, você tem que lutar contra a sua carne para poder se submeter à palavra de Deus. Você tem que buscar estudar e conhecer a palavra de Deus para conhecer quais são os princípios, os mandamentos que você deve seguir, os caminhos que você deve andar e os caminhos que você deve evitar. Então, a palavra de Deus aí é extremamente importante na nossa vida e a oração. Algo que eu acho muito curioso, eu não me lembro, acho que é Mateus 22, 19 ou 29, não lembro. Mas aonde Jesus fala, né, que errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Então, Jesus ele já nos alerta ali para duas questões que são importantes na nossa vida. Se você não quiser errar, se você não quiser aí viver situações de derrota, situações de frustração, você precisa se ater a esses dois aspectos apresentados pelo Messias. Conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus. O conhecer as Escrituras, alguns aspectos importantes para nós. Primeiro, é a palavra de Deus que vai gerar fé no nosso coração. Romanos 10, versículo 17. É que vai nos levar a conhecer a vontade de Deus. Quando a palavra nos mostra o que Deus quer e o que Deus não quer. Lá em Coríntios, 1 e 2 Coríntios, Deus fala, não te ponhas em julgo desigual com os incrédulos. Isso já é uma grande lição para nós. Nós não devemos buscar fazer negócios, firmar alianças ou até mesmo um casamento com pessoas que não creem em Deus, que não temem o Deus, que não seguem o Deus que nós seguimos. Então ali você já conhece a vontade de Deus. Então a palavra é o meio de se conhecer a vontade de Deus. A palavra é o meio de nós sermos instruídos pelo Eterno para um caminhar de justiça e santidade. Então a palavra também vai nos mostrar qual é o padrão de vida que Deus deseja de nós. Ser cristão, nascer de novo, não é apenas passar por uma experiência espiritual, mas é dar início a uma mudança e uma transformação de vida,
que envolve o nosso caráter, envolve a nossa conduta, a maneira de nós falarmos, a maneira de nós sentirmos, ou seja, fala de vários aspectos relacionados à nossa vida. E quando ele fala o conhecer o poder de Deus, ele fala do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8 fala: e descereis sobre vós, e recebereis poder quando descerdes sobre vós o Espírito Santo. Então, esse poder de Deus nós só podemos conhecer e experimentar através de uma vida de oração. E quando eu falo vida de oração, gente, não é aquela vida de oração onde a gente pede para Deus e pronto. Não. Oração é comunhão. Oração é intimidade com o Eterno. É o momento de sim você apresentar os seus pedidos, mas mais importante é o momento de você buscar conhecer a Deus na intimidade, o momento de você louvar, de você apresentar um louvor, uma adoração, uma gratidão que venha diretamente do seu coração. De forma alguma menosprezando o louvor aqui na igreja, mas aqui você chega na igreja, já tem uma melodia, já tem uma música e já tem uma letra. Isso é totalmente válido, mas quando você busca o louvor pessoal, individual, eu entendo que seja algo muito mais agradável para Deus, porque parte do seu coração. É como Davi nos Salmos, ele rasgava a alma dele, ele rasgava o coração dele na presença de Deus. É tremendo o livro de Salmos para vocês entenderem como Davi desenvolveu uma vida de comunhão, uma vida ali de intimidade com o Eterno. Amém? Uma última coisa que eu queria passar aqui, gente, é fazer uma comparação interessante sobre os patriarcas. Os patriarcas, quando eu falo, e as matriarcas também, tá? Abraão, Isaac e Jacó, e as matriarcas, né, que são Sara, Rebeca e Raquel. Então, algumas características que nós encontramos, né? Por que Deus, o nosso Deus, ele é chamado de Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó? Por que esses três homens são citados nessa nomenclatura do nome de Deus? Né? Primeiro, esses três homens receberam promessas e, juntamente com as suas promessas, tiveram que enfrentar grandes obstáculos. Segundo, eles alcançaram a promessa pela fé. Coincidentemente, né, Sara, Rebeca e Raquel eram estéreis. As mulheres que deveriam ali dar continuidade às gerações desses homens, elas eram estéreis. Então, eles tiveram que exercer essa fé, os três tiveram ali que se colocar aonde Isaac se colocou, tiveram que orar insistentemente e aguardar no Senhor o cumprimento dessa promessa. E a confiança desses homens no Eterno e na capacidade de Deus de cumprir com as suas promessas é uma outra grande característica. Né? Um texto aí que muita gente gosta de usar, Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6, nos fala: levando para fora da tenda, disse-lhe, falando de Abraão, né? Olha para o céu e conte as estrelas, se é que tu pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E aí fala: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Mas não é apenas a característica da fé desses homens que fazem dele os nossos patriarcas. Eram homens tementes e obedientes a Deus. Vamos abrir ali em Gênesis capítulo 26, versículo 5. Então vamos lá. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. Então, mais uma característica desses patriarcas. Eram homens de fé, eram homens que buscavam ao Senhor, homens que andavam com o Senhor, mas que também se tornaram tementes e obedientes ao Eterno. E aí uma questão surge aqui. A palavra fala em Gênesis 26, 5, que Abraão obedeceu e guardou os preceitos, mandamentos, decretos e leis do Senhor. Mas até onde nós sabemos, a lei ainda não havia sido entregue. Os 10 mandamentos aí demorariam em torno de
1000 anos, um pouco menos de 1000 anos para acontecer. Como que pode Abraão seguir leis, mandamentos e decretos, né, se a lei ainda não foi entregue? O que significa isso? Então nós temos que entender, gente, que a Torá, lembrando, Torá não é lei. Torá é a instrução de Deus para o seu povo, para Israel, para os judeus e para nós também. Essa Torá, ela existe desde os primórdios, desde o princípio. Só que no começo, ela era uma Torá oral, ela não era escrita, não havia possivelmente ainda se inventado a escrita. Então, Deus ensinava essa lei, começou ensinando para Adão, né? Deu ali os primeiros mandamentos, falou, ó, você não pode comer dessa fruta, dessa você pode. Falou para ele, né, deu aí um mandamento muito usado hoje, principalmente em celebração de casamento, né? Aquilo que Deus... o homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua esposa, e serão eles uma só carne, né? São alguns mandamentos que foram colocados ali no período do Éden ainda, né? E Deus continuou transmitindo esses ensinamentos para estes homens até o Sinai, quando ele então decidiu entregar essa lei de forma escrita a Moisés. Primeiramente, ele entrega-lhe os 10 mandamentos, e no decorrer da peregrinação dos hebreus até Canaã, naquele período de 40 anos, Moisés foi escrevendo os outros livros da Torá. Então nós temos que entender, gente, existem semelhanças que nós observamos em períodos anteriores ao Sinai, que já nos mostram a evidência dessa Torá, e já nos mostram que não existia diferença entre a Torá oral e a Torá escrita. Então eu vou falar rapidamente alguns exemplos em Gênesis capítulo 4, do versículo 3 ao 4. A palavra fala: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou ao Senhor para Abel e para a sua oferta. O pastor José acabou de falar aí sobre primícias, né? Interessante. Aqui eles trazem uma oferta de adoração, uma oferta pacífica ao Senhor, algo que nós encontramos no início do livro de Levítico. Gênesis capítulo 4, versículo 26. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Como que esses homens invocavam a Deus? Eles inventavam técnicas, eles inventaram cultos, eles inventavam rituais, ou eles já eram instruídos em como fazer isso? Já havia uma instrução, já havia um ensinamento. Deus entregou essa instrução para Adão. Adão transmitiu para os seus filhos. Eu entendo, uma opinião pessoal, que como Adão viveu mais de 900 anos, ele pôde aí ministrar e ensinar a muitas gerações. Ali em Gênesis capítulo 7, versículo 1 e 2, essa aqui eu acho melhor. Fala o seguinte: então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Como é que Noé... E Deus não chegou para Noé ensinando o que era animal puro e impuro. Noé já tinha consciência. Deus falou: 7 casais dos que são puros e um casal dos impuros. Como é que Noé sabia quem que eram os animais puros e impuros, sendo que os estatutos alimentares estão lá em Levíticos 11? Então isso daqui é mais uma evidência, gente, da existência dessa Torá, da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, né? Abraão e Jacó entregaram o dízimo. Aí tem alguns espertão que falam lá: não, o dízimo que nós entregamos não é o dízimo da lei, é o dízimo de Abraão. E eu falo: mas o dízimo de Abraão é o dízimo da lei. Só que a lei ainda não estava escrita. A lei era oral, ela era transmitida de geração a geração. Então, e como que Abraão determinou 10%? Veio da cabeça dele? Ele inventou? Ele criou aquilo do nada? Ou ele já havia sido instruído acerca disso?
Então, gente, esses são alguns exemplos, né? E o próprio versículo que nós lemos aqui, né, onde fala que Abraão obedeceu às leis, os mandamentos, os preceitos de Deus. Isso é uma evidência da existência dessa Torá. Isso nos mostra como é importante nós hoje buscarmos restaurar o conhecimento da igreja acerca da Torá, acerca dessa instrução. Como eu falei para vocês no começo, cada porção que a Torá apresenta, cada paraxá, ela possui uma riqueza muito grande de ensinamentos, de princípios, conhecimento que vem para mudar realmente a nossa vida e para moldar a nossa vida.